só para vocês terem uma ideia aí de como é que a gente vai, essa é a nossa quinta aula de C, supostamente teremos mais 3, certo? Então, a gente está indo no ritmo até razoável para quem precisou fazer IC1 e IC2 ao mesmo tempo, né? Aí eu estou tentando aliviar para vocês o máximo possível nesse primeiro momento, que são as mais pesadas. A parte de epidemia vocês vão ver bastante em outros momentos. Parece até que o professor Oswaldo já deu uma aula para vocês sobre indicadores, falando sobre prevalência e incidência, não é isso? Então, de alguma forma, a minha aula vai ser mais para relembrar mesmo esses conceitos e ajudar vocês a pensar em aplicações práticas sobre isso. Vou desligar meu vídeo para poder ficar mais leve a minha conexão e vou começar aqui a projeção. Então, na hora que aparecer a projeção para vocês, vocês me avisem, tá? E aí, já está aparecendo? Apareceu, professor. Cliquei errado aqui, ó, gosto. Agora, pronto. Está aparecendo o PowerPoint mesmo? Só o PowerPoint? Sim. Beleza, show de bola. Então, gente, a aula de hoje é para falar sobre a estrutura do trabalho científico. Mais cedo, eu dei uma aula para o pessoal da turma 10, e eu estava conversando com eles e, de repente, veio uma reflexão, né? E a reflexão era mais ou menos a seguinte. Quando você vai, por exemplo, numa doceria, né? Numa confeitaria, você escolhe o bolo por causa da embalagem dele, aquela embalagenzinha de acetato, e, né, que geralmente tem, aquela caixinha do bolo, ou pelo próprio bolo e o sabor do bolo? Pelo que eu imagino que vai ser o sabor do bolo, né? O sabor do bolo, eu não posso provar antes. A beleza do bolo, né? Se você já conhece o sabor, aí é que você escolhe mesmo, né? Aquele ali. O fato de estar numa caixa bonita ou numa caixa não muito bonita é o fator decisivo para você escolher aquele bolo? Sim, com certeza. Não, sim? Você escolhe pela embalagem? É louco, mano. Vai comer bolo pela embalagem. Eu acho assim, 2 bolos com o mesmo sabor, aí eu posso escolher a embalagem mais bonita. Mas se o sabor é diferente, eu vou escolher primeiro pelo sabor, não é isso? É verdade. Ah, tá, eu tava entendendo assim, se fosse do mesmo sabor, com 2 caixas, duas marcas diferentes. Não, eu tô pensando em 2 bolos diferentes mesmo, sabores diferentes e tudo. Pois é, o que acontece com essa história de sabores diferentes e embalagens diferentes? Tem professor que, quando vai dar aula de metodologia científica, ele fala primeiro sobre a embalagem para depois falar sobre o conteúdo. Ou seja, ele vai falar sobre a estrutura e as regras para um trabalho científico para depois falar sobre o conteúdo do trabalho científico. Eu acho que as duas coisas são importantes, mas eu prefiro ler um trabalho bom fora das normas do que um trabalho ruim todo bem formatado. Trabalho ruim, bem formatado, para mim, tira nota 0, porque o trabalho é ruim. Se o trabalho é bom e ele está fora do formato, eu vou sugerir uma correção, vou ali descontar uns pontos, se for uma avaliação, mas eu não vou chamar o trabalho de 0, não vou taxar o trabalho como totalmente ruim, só porque ele foi formatado de uma maneira errada, entendeu? Para mim, sempre vai ser mais importante o conteúdo do que a forma. Isso é um fato. Mesmo entendendo que a forma é importante. A aula de hoje ela vai falar sobre a forma do trabalho científico. Por quê? Porque todo o trabalho científico que vocês forem fazer, e existem alguns que fazem parte de marcos importantes, né? A gente falou sobre isso na aula passada, como, por exemplo, o trabalho de conclusão do curso, o trabalho de conclusão da residência, a dissertação de mestrado, a tese de doutorado. Todos esses trabalhos, eles precisam seguir regras. E essas regras podem encaminhar vocês para depois conseguir publicar esse trabalho de uma forma melhor, que seria, por exemplo, através da publicação dele como um trabalho, um artigo científico, né? Por exemplo, que é talvez a forma mais rápida e inteligente de você publicar resultados de uma pesquisa. Claro que não é tão fácil, não é só conhecer a forma, você tem que praticar, você tem que se preparar para fazer um trabalho bem feito, mas ajuda bastante quando você já tem um bom caminho andado de conteúdo e um bom conhecimento da forma para vencer essa famosa eterna luta de tirar aquilo que está dentro da tua cabeça, colocar no papel e transformar esse papel em alguma coisa que seja bastante publicável, bastante interessante para que as pessoas acessem e conheçam o seu trabalho, né? Na aula passada eu também conversei com vocês sobre o modelo que nós temos no Brasil de conhecimento científico, de aquisição de conhecimento científico,
que tecnicamente a gente entende que no ensino médio você sabe menos do que na graduação, que na graduação você sabe menos do que na pós-graduação, né? Essa é a lógica. Mas depois a gente passa por um caminho em que, supostamente no Brasil, você tem que fazer mestrado antes de fazer um doutorado, por exemplo. Isso não necessariamente é verdade, né? Você pode fazer em algumas instituições o doutorado direto, não é comum, mas pode acontecer. E em outros países a estrutura é diferente, né? Inclusive, alguns colegas de vocês aí relataram que nos países de origem deles a estrutura pode ser bastante diferente também, embora os termos sejam os mesmos, né? Então, é uma coisa para a gente pensar em cada um dos modelos que existem aí, para a gente poder seguir isso com mais segurança. E, por fim, a gente fez aquele exercício de chegar a uma pergunta de pesquisa a partir de um problema prático do cotidiano, né, de preferência, alguma coisa que impacte na sua área de conhecimento, aquilo que chame a sua atenção, para que a gente possa, a partir daquela pergunta, adotar um método que nos permita obter resultados válidos. Então, a escolha do método e a aplicação desse método são coisas que vocês vão começar a estudar no próximo semestre. Hoje, o que a gente vai ver é como é que a gente faz o formatozão de uma pesquisa científica, né? Como é que é aquela embalagem de bolo, não é o conteúdo. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre como ter um bom conteúdo na introdução do trabalho. E aí, a partir dos próximos semestres, vocês vão ter, por exemplo, análise de dados quantitativos, análise de dados qualitativos, introdução a revisões, tanto revisões sistemáticas quanto revisões quantitativas e qualitativas de todos os modos, que são formas de vocês irem melhorando o que a gente chama hoje de letramento científico, que é mais do que simplesmente saber a forma, é saber analisar se o conteúdo é bom, né? Porque tem um monte de artigo publicado no mundo, em várias línguas. Em português, uma caralha também. O importante não é a quantidade, mas a qualidade desses artigos. Então, tecnicamente, o programa de iniciação científica dentro do curso de medicina da FAMED de Altamira, agora prevê que vocês vão até o último semestre melhorando as capacidades, tanto de escrita quanto de interpretação de trabalhos científicos, de forma a ajudar vocês a escrever o seu TCC e seguir a carreira como pesquisador, se for do desejo de vocês, né? E aí, na aula passada, eu falei muito com vocês sobre a tal da pergunta, né? Como é que a gente faz essa pergunta, como é que a gente começa uma pesquisa a partir do ponto que seria o ponto ideal de partida, que é a pergunta que vai nortear as nossas pesquisas em busca de uma resposta, qualquer que seja ela, seja quantitativa, qualitativa, descritiva, analítica, para uma pesquisa na área da saúde de vocês, principalmente. E eu falei para vocês que uma coisa que acontece sempre, essa imagem eu acho que ela é inédita para vocês, mas que acontece sempre é que quando a gente faz pesquisa, a gente busca pontos de equilíbrio, né? Debates. Eu não venho com uma ideia pronta e quero provar que ela está certa. Eu venho com uma hipótese, vou testar a hipótese. E aí, na minha dinâmica de pesquisa, eu posso encontrar antíteses que vão me ajudar a fazer uma nova síntese. Essa é a ideia aí do nosso trabalho, né? Então, pode ser que em algum momento vocês aí na T9 tenham pesquisas iguais sendo executadas por professores diferentes. Isso é bom? Não sei. Isso é ruim? Não sei. Pode ser bom se as pessoas estiverem abertas a encontrar diferentes resultados. Se for para buscar a mesma resolução, a mesma coisa, aí é besteira, é redundância de pesquisa. Mas se o objetivo de vocês for buscar novas soluções, pode ser que uma pesquisa desenvolvida na graduação, com vocês, mesma turma e professores diferentes, venha a trazer resultados diferentes que possam ser aplicados para a nossa realidade, né? Tudo vai depender da forma como é analisada, com o critério científico, e das proposições que vêm depois nas conclusões do trabalho. Então, brigar é ruim, discutir é ótimo. Então, eu acho que é até uma coisa que a gente precisa fortalecer dentro das nossas tutorias. Uma briga, furou a bola do outro, aquela putaria que o pessoal costuma fazer, que acaba chateando todo mundo, não. Isso aí a gente precisa cortar, lógico. Mas, na medida do possível, sempre pensar em promover um bom debate para encontrar bons resultados. Essa é a ideia que a gente vai ter sempre quando a gente pensa no conteúdo de um trabalho científico. Então, eu falei com vocês que o ideal é a gente substituir os pontos de exclamação por pontos de interrogação, né? A figurinha aí do Einstein fala um pouquinho sobre isso, então é interessante a gente sempre pensar nisso daí. Mas fica também uma provocação, que eu não sei se vocês viram, o filme que eu passei como sugestão para vocês assistirem, né?
do Dev Patel, esqueci o nome do filme agora. Como é que é o nome do filme, gente? Da aula passada? Filme do O estudante menino de que descobriu o matemática? vento. Não, o Menino Descobriu o Vento foi o primeiro, pô. Passei 2 filmes já para vocês. Pô, o segundo era com o Dev Patel, aquele menino das Aventuras de Pi. Agora a minha Alexa tá querendo responder para mim, louca. Deixa ela ali falar sozinha. O fato é que tem... Hã? Pergunta aí para Alex. Vamos ver se ela sabe, né? Eco, qual o filme do Dev Patel que fala sobre metodologia científica? Tá respondendo um negócio totalmente sem noção, bicho. Eu acho que a Alexa tá bêbada. Eco. Quais são os filmes estrelados pelo Dev Patel? Professor, é o homem que viu o infinito? Como é? É esse aí mesmo. O homem que viu o infinito. Isso, esse aí. Eco, pode parar. O Homem que Viu o Infinito. Próprio. Maravilhoso. Não sei se vocês tiveram a chance de assistir, mas é super interessante assistir esse filme, porque é uma história real. Eu sou fã pra caralho de história real. E tem um ponto legal nessa história, que é o quê? O menino tinha altos conhecimentos em matemática de forma empírica, e aí, como ele era brilhante, ele foi convidado a estudar na Inglaterra, só que quando ele chegou lá, ele sofreu altos preconceitos porque ele não sabia a forma de comunicar ciência, né? E mesmo sendo brilhante, ele apanhou para um caralho. Então vale a pena muito vocês assistirem depois. Não vou dar spoiler do final, né? Já contei mais ou menos o enredo, mas é um filme que vale a pena. E, tipo assim, ele resgata uma coisa interessante, que era o momento em que os trabalhos científicos não seguiam um padrão. Simplesmente cada instituição, cada faculdade, cada área da ciência escolhia a sua forma de apresentar os resultados. Então, se você pega revistas científicas mais antigas, você vai ver que tem muito trabalho que não tinha introdução, tem trabalho que não tinha método. A maioria dos trabalhos fazia apenas apresentar os resultados e fazer uma discussão sobre eles. Então, acabava sendo uma série de artigos que não servia para muita coisa. Simplesmente porque você não podia reproduzir aquela pesquisa. Você ficava literalmente só olhando para os resultados e ficava pensando, pô, como será que ele conseguiu alcançar esse resultado? Queria fazer aqui na minha comunidade, mas não tem como fazer porque o protocolo da pesquisa não está publicado e tudo. Então, assim, a gente hoje tem uma possibilidade muito maior e muito melhor de fazer pesquisa porque várias instituições começaram a padronizar a forma como elas gostariam de ter os resultados, as observações, as conclusões, o método publicados. Nesse circuito, a gente vai destacar 3, que são as regras da ABNT, que, na verdade, são as traduções para o português da ISO, aquela ISO, do ISO 9001, talvez você já tenha ouvido falar, é International Standardization, blá, blá, não lembro o nome agora, esqueci realmente. Tem uma série de regras, e o Brasil adota essas regras através da ABNT. O formato APA, que é da Associação de Psiquiatras dos Estados Unidos, a Associação Americana de Psiquiatria, e a ICMJE, que a gente conhece bastante como Vancouver, que é um grupo de revistas americanas e canadenses que resolveram fazer uma reunião em Vancouver, no Canadá, e lançar um conjunto de regras. E aí essas regras são chamadas como Vancouver, por causa do grupo de Vancouver, ou de ICMJE. No Brasil, mais comum é a ABNT. Na área da saúde, mais comum ICMJE. Mas existem muitas revistas que estão adotando o estilo APA também. A APA é muito parecido com o ICMJE. Na projeção eu sempre boto no meio, porque eu fico brincando que em alguns aspectos ela aparece com a ABNT, em outros aspectos ela aparece com o ICMJE. Vocês vão receber, tem já no Dropbox, vou mandar o QR Code para vocês de novo, todas as regras da ABNT. Por quê? Porque não adianta eu ficar aqui jogando regra para vocês se vocês não estão desenvolvendo um trabalho. Vocês precisam ter as regras e aplicar quando tiver um trabalho para fazer. Então, eu vou disponibilizar as regras para vocês e fico, logicamente, à disposição também para tirar qualquer dúvida, a gente descobrir alguma regra que eu, de repente, não saiba e a gente descobre onde é que ela está para poder ampliar aí a possibilidade de desenvolvimento de trabalho de vocês, tá?
Então, a ABNT é o que a gente vai focar. Tá aí o linkzinho para o Dropbox com as regras da ABNT. Eu lembro que quando eu falei com vocês sobre essas regras, eu disse que, pelo amor de Deus, não divulgassem essas regras fora daqui e jamais dissessem que fui eu que dei essas regras para vocês. Por quê? Porque a ABNT, ela cobra por esses PDFs. Então, quem comprou esse PDF tem o nome gravado na lateral. O que eu fiz? Eu apaguei o nome dos proprietários desses PDFs para disponibilizar para vocês. Então, eu estou pirateando o material, literalmente. Então, Muito obrigado por isso, pessoal. Oi? Muito obrigado por piratear esse material. É importante, entendeu? Eu sou revolted mesmo. Então, acho que toda liberdade em prol da melhoria da humanidade, ela tem que ser exercida. Então, tá aí as regrazinhas da ABNT, né? Como eu também pego o artigo no SciHub, que é um site que quebra o código das empresas que cobram pelo acesso aos artigos, posso ensinar isso para vocês também num outro momento e tudo. Tudo crime, e dentro da federal, tudo crime federal, que é para levar a gente preso mesmo, mas deixa para lá, né? Tem gente que gosta de viver convivendo com perigo, esse aí é o perigo que eu gosto de conviver. É um perigo que faz a sociedade crescer. Então aí as regras principais, que são as regras para que a gente faça um trabalho científico. Como é que a gente faz a lista de referências, como é que a gente faz o sumário do nosso trabalho, como é que a gente constrói um resumo do trabalho, como é que a gente faz as citações segundo a regra da ABNT no texto, né? Aquelas referências que eu escolhi, como é que eu vou fazer a citação delas no texto, como é que eu apresento um projeto de pesquisa e como é que eu apresento o resultado de um projeto de pesquisa, que é o trabalho acadêmico propriamente dito. Essas são as regras mais importantes. Fora isso é besteira, não tem muita necessidade. Como é que faz lombada de livro, ficha catalográfica, que são coisas que a gente não faz. A gente vai se preocupar mais com esse tipo de conteúdo e o resto, geralmente, quem faz é o bibliotecário das instituições, como tem o bibliotecário da UFPA, que pode fazer isso para nós, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar sobre as regras mais importantes que fazem parte aí desse universo, só para a gente citar coisas nas quais vocês têm que prestar atenção. Então, por exemplo, quando eu estou pensando em margem do meu trabalho, eu vou ter a margem superior e esquerda de 3 centímetros e a inferior e direita de 2. E se você estiver usando o verso e o anverso, que seria a parte contrária, parte da frente, né? Frente e verso, chama de anverso, a frente, você vai ter aí que fazer um espelhamento dessas margens para que elas fiquem compatíveis com uma estrutura de livro, né? Em que você vai ter aquela parte do meio do livro, onde está a cola, maior para que nenhum texto fique escondido. Da mesma forma, quando você vai fazer um trabalho desse tipo, entre uma linha e outra, você vai colocar o espaçamento de 1,5, que é para facilitar a leitura de quem está lendo o seu trabalho, e tem um espaço, inclusive, para a pessoa colocar alguma observação, uma correção, alguma coisa do tipo. Exceto no resumo, que aí você vai fazer um bloco único, a gente vai falar sobre resumo depois, a gente já falou um pouco, mas podemos falar de novo. E quando você vai ter citações diretas de mais de 3 linhas, ou seja, quando você vai copiar mais do que 3 linhas de um texto exatamente igual ao texto original. Que aí você vai fazer um recuo, tem uma regrazinha específica para poder colocar lá também. Tudo isso daí está lá na regra da ABNT que eu coloquei para vocês. Isso aqui eu coloquei as regras mais importantes para vocês fazerem uma consulta rápida. Mas em detalhe está lá, vocês podem procurar depois com tranquilidade. Geralmente, na ABNT, você vai utilizar sempre a fonte Arial ou a Times New Roman, né? A sacanagem é que hoje, quando você abre o Word, ele começa com a Calibre. Antigamente, ele começava com a Times New Roman. Você tem que corrigir ou para Arial, que é a preferencial, ou para Times New Roman, que é a alternativa. Colocar ela no tamanho 12, quando for o texto, e quando você for utilizar a fonte para colocar título de tabela, figura, ou mesmo conteúdo de uma tabela, de um quadro, você vai colocar tamanhos menores, 10 ou 11, de acordo com o tipo de situação que você estiver planejando ali, porque aí o texto já não é o texto de destaque. O texto de destaque vai ter tamanho 12 e o texto sem destaque vai ter tamanho 11. Você vai numerar o seu trabalho, só que você vai numerar o seu trabalho a partir da folha de rosto, que não é a capa. A capa é aquele que lá em cima tem a emblema da Faculdade de Medicina, da UFPA, tem o nome dos autores, tem o título centralizado, e lá embaixo está dizendo lá, né? Por exemplo, Altamira 2022, aquilo ali é a capa. A numeração começa a partir da folha de rosto, que é parecida com a capa, mas ela é um pouco diferente, porque ela não vai ter o nome da instituição, o nome dos autores vai lá
roda-teto, né? Lá para o cabeçalho, praticamente, da folha. E aí você vai ter ali também um campozinho de observação, que é quem é que está te orientando. A numeração começa dessa página. Inclusive, essa página que tem o nome de folha de rosto, que é obrigatória. A capa não é obrigatória. A capa pode ser obrigatória se alguém, por exemplo, seu professor ou a UFPA, exigir isso de você. Mas, de acordo com as regras da ABNT, a capa não é obrigatória. Obrigatória é a partir da folha de rosto, né? E a numeração vai ficar escondidinha num cantinho lá em cima, numa bordazinha 2x2. Geralmente, esses arquivos que vocês recebem, por exemplo, para fazer o portfólio, já vem com isso aí mais ou menos organizado, né? Gente, eu estou ouvindo o barulhinho da galera entrando. Sejam bem-vindos quem entrou agora. Eu queria dizer que eu não consigo ver quem entrou e não consigo ver nenhuma pergunta que vocês coloquem no chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode interromper e fazer a pergunta, tá bom? Porque eu não vou poder ver, acompanhar se alguém tem alguma pergunta e tudo mais. Então, fiquem à vontade. Com relação ao formato, né? Papel A4 hoje é o padrão. Também papel A4 é uma medida da ABNT. Foi a ABNT que criou o tamanho dos papéis, porque antigamente tinha papel de todo tamanho. Tinha papel tamanho carta, tinha papel tamanho não sei o quê. E aí a ABNT criou o tamanho dos papéis. Tem um papel gigantesco chamado A1. Quando você parte o papel A1 em 2, ele vira 2 papéis A2. Quando você corta um papel A2 em 2, viram 2 papéis A3. Quando você pega um papel A3 e corta ao meio, ele vira 4. Quando você pega um A4 e corta ao meio, ele vira um A5. E assim sucessivamente até chegar no papel tamanho A8. Só que o que a gente usa nas nossas impressoras geralmente é o A4. Aqui e acolá eu vejo alguns lugares fazendo um cartazinho, que é 2 tamanhos, como se fosse um A4 colado e outro A4, mas na verdade é o papel A3. Inclusive, a gente está atrás de comprar uma impressora desse tipo, para poder colocar os avisos da FAMED no papel mais bonitinho e tudo. Então, eventualmente, vem aí impressorazinha colorida de tamanho maior para os trabalhos lá da FAMED e notícias da FAMED quando a gente precisar. Mas o padrão é papel A4 e impressão, obviamente, em preto, né? Existem instituições que aceitam também que você use o papel reciclado. Só que o papel reciclado ele é mais caro do que o papel branco. Então, acaba ficando difícil de você fazer o trabalho no papel A4 por conta dessa necessidade de gastar mais com investimento na pesquisa, né? As ilustrações, que é qualquer tipo de imagem gráfica que você vai apresentar no seu trabalho, como, por exemplo, um mapa, um fluxograma, um esquema, uma figura, uma fotografia, tudo isso a gente vai chamar genericamente de ilustração. Você tem que citar a fonte da sua ilustração, mesmo que você tenha feito. Aí você vai colocar lá embaixo, fonte, elaborado pelos autores. E a ilustração tem que estar citada no texto, né? Você não pode colocar um mapa de Altamira se você não fala que o trabalho foi desenvolvido em Altamira. Você não pode colocar uma tabela falando sobre a distribuição por gênero num determinado trabalho se você não vai falar sobre distribuição por gênero. Ou seja, qualquer ilustração que você for botar no seu trabalho tem que ter relação com o texto que você está escrevendo, senão não tem por que você colocar aquela ilustração lá. Ilustração perdida não serve de nada. Tabelas e quadros são coisas bastante parecidas e a função dos dois é diferente. A gente vai chamar de tabela aquele gráfico, aquela imagem, aquela ilustração que tem informações estatísticas, ou seja, tem números citados, e quadro aquele que tem informações não numéricas. Então, por exemplo, eu quero fazer um quadro com o número de pessoas que estão infectadas por Covid dia a dia desde o início desse mês. Eu vou fazer uma tabela. Então, cidade Altamira, vamos botar Vitória do Xingu, as outras cidades aqui, né, Brasil Novo e tudo. E aí, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, como eu vou colocar elementos numéricos estatísticos, eu estou fazendo uma tabela. Já se eu quiser fazer um quadro em que eu vou destacar quais são os municípios que compõem a região do Xingu, só vai ter texto mesmo, então eu vou estar usando um quadro. Tecnicamente são muito parecidas, o conteúdo vai ser completamente diferente, como eu falei para vocês, e existe também uma forma bonitinha de você fazer uma apresentação dela. A tabela vai ter apenas as linhas horizontais e menos linhas possível, para você focar de fato nos números, enquanto o quadro vai ter as laterais e o teto e o topo e o chão,
né, do quadro preenchidos também, sendo que você também pode botar linhas horizontais se você achar que isso ajuda a pessoa a fazer a interpretação dela. É uma coisa besta, mas é uma coisa que muita gente erra, então é importante estar prestando atenção nisso daí no trabalho de vocês. Bom, com relação ao conteúdo propriamente dito, a principal norma é essa daí, 15.287. Ela que vai definir quais são as seções do seu trabalho, para além de como você vai apresentar o conteúdo lá dentro. É nessa norma que fica estabelecido o que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. O que eu quero dizer com isso? A melhor maneira da gente ver essas normas, né, tá aí na coisa, vai estar focando principalmente na 15.287 e na 14.724, a melhor forma da gente ver é pensando nessa escala de cores aí. Os elementos pré-textuais, eles vão estar em laranja. Só botar a cachorrinha para fora aqui, gente. Por favor. Os elementos pré-textuais é o que vai estar aí representado em laranja. Os textuais vai estar em azul e os pós-textuais vai estar em verde. Eu vou chamar de elementos pré-textuais aquela folha de rosto, que é aquela que eu falei para vocês que é indispensável, tem que ter, que é aquela que os nomes estão em cima, o título está no meio, aí tem um parágrafo recuado que tem informações sobre o trabalho e o nome dos orientadores. Não é a capa. Lembra que eu falei para vocês, a capa não é obrigatória de acordo com a BNT? Então tá aí, ó, a capa não é obrigatória de acordo com a BNT. Obrigatória é a folha de rosto. Inclusive, se vocês conseguirem perceber, não é tão fácil, porque, enfim, né, o destaque não está tão legal, dentro dos elementos pré-textuais só existem 2 elementos obrigatórios, a folha de rosto e o sumário. Você pode fazer uma lista de ilustrações, você pode fazer uma lista de tabelas, você pode fazer uma lista de quadros, você pode fazer uma lista de siglas e uma lista de símbolos que você usou. Todos esses que estão com asterisco não são obrigatórios, são opcionais. Eles ajudam a pessoa que está lendo o seu trabalho a interpretar melhor aquilo que você escreveu. Então, se você puder, é bom fazer, mas não é obrigatório. Obrigatório é somente a folha de rosto, e tem a regra dela, e o sumário, que tem, inclusive, uma regra própria para elaborar, conforme eu mostrei para vocês no início da nossa aula. Os elementos textuais são todos obrigatórios. Por quê? Porque são exatamente os elementos que você tem que apresentar para que a sua pesquisa esteja sendo bem entregue do ponto de vista da metodologia científica. Um texto introdutório que apresenta a justificativa do seu trabalho, pode ser introdução e justificativa juntos, ou introdução separado de justificativa, mas a ABNT sugere que você faça a justificativa dentro da introdução, a apresentação das suas hipóteses, a apresentação dos seus objetivos, tanto objetivo principal ou objetivo geral e objetivos específicos, o método que você está adotando, e principalmente se você estiver pensando num projeto de pesquisa, e aí eu fiz mesclado entre projeto e apresentação de trabalho, quais são os riscos e benefícios da sua pesquisa, ou seja, quem vai se beneficiar com esses resultados e, eventualmente, que erros você pode cometer ou que problemas a sua pesquisa pode trazer para as pessoas que estão sendo investigadas, o cronograma, que é a linha do tempo para a sua pesquisa, e o orçamento que você vai precisar ter para chegar até os seus resultados. Com um detalhe, pô, professor, mas eu que vou bancar a minha pesquisa todinha. Pois coloque lá na ponta da linha, na ponta do lápis, tudo que você vai gastar, que é para saber se realmente você vai ter dinheiro para bancar aquilo dali. Vamos supor que você resolve fazer uma pesquisa lá em Uruará. E aí você vai para Uruará todo fim de semana. Se você não tiver dinheiro para ir para Uruará todo fim de semana, não tiver onde ficar em Uruará todo fim de semana, não tiver como comer em Uruará todo fim de semana, provavelmente você não vai conseguir fazer a sua pesquisa em várias semanas, você vai ter que fazer em menos tempo. Então, o cronograma e o orçamento, eles andam juntos com relação a isso. Aí vamos supor, mais uma vez, que você está fazendo essa pesquisa lá em Uruará, e você imagina quais são os resultados que você pretende alcançar. Você vai listar quais são esses resultados e também vai listar quais são as limitações que você acredita que vai ter dentro do teu estudo. Por exemplo, minha pesquisa é com relação à expectativa das pessoas com relação à internet 5G em Uruará. Vai demorar um tempo, então talvez as pessoas não tenham nenhuma expectativa, né, nesse momento para que tenha internet 5G em Uruará. Estou dando como exemplo, viu, gente? Nada contra Uruará, só porque eu gosto do nome. E eu vou colocar o meu desfecho, ou seja, qual é a ideia que eu acho que eu vou encontrar, os resultados prováveis que eu vou encontrar, né?
ou o que eu vou fazer com esses resultados ao final da pesquisa. Então, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa sobre a incidência de sífilis na Amazônia Legal. Isso não é um exemplo, esse é um projeto de pesquisa em andamento lá no LAITS. Ao final da pesquisa, eu vou propor que aqueles municípios que têm uma alta vulnerabilidade para a sífilis façam planos municipais de enfrentamento à sífilis para diminuir a incidência da doença na população. E posso, inclusive, buscar um financiamento para ajudar esses municípios através da UFPA. Então, é o meu desfecho da pesquisa. Eu quero utilizar esses documentos para melhorar uma situação epidemiológica grave que nós temos hoje na região norte, que é a alta incidência de pessoas com sífilis, né? Seja ela gravídica, gestacional ou mesmo sífilis adulta. Já os elementos pós-textuais são aqueles elementos que vêm depois do texto. Obrigatório, só as referências. Por quê? Porque eu usei várias citações no texto, eu preciso ser honesto, construir uma lista das referências que eu utilizei. Tem até uma norma específica para a elaboração de referências, conforme eu disse para vocês lá atrás. E aí eu posso colocar um glossário, que vai ser uma espécie de dicionário dos termos que eu utilizei. Eu posso colocar uma seção de apêndices e uma seção de anexos. O que são apêndices e o que são anexos? Vamos supor que na minha pesquisa eu usei o questionário que foi elaborado pela Quiroga em 2015. Aí eu quero colocar esse questionário da Quiroga como parte do meu trabalho. Como o trabalho é da Quiroga, eu vou colocar a Quiroga nas referências, ou seja, vou criar a referência do trabalho da Quiroga e vou colocar o questionário dela em anexo, porque o trabalho foi feito por ela. Então, tudo que é feito por outras pessoas, que eu quero colocar no meu trabalho, eu vou colocar como anexo. E eu vou colocar como apêndice aquilo que eu construí. Então, eu não usei o questionário da Quiroga, eu fiz o meu próprio questionário. Eu quero colocar o meu questionário completo e ele não encaixa dentro do texto, porque o texto não tem o objetivo de eu mostrar o meu questionário, né? Eu vou dizer que apliquei o questionário, mas o questionário não cabe ali no método. Aí eu vou botar o meu questionário como apêndice. A diferença entre apêndice e anexo é a autoria. Tudo que foi feito por mim é apêndice, ou por mim ou pela minha equipe, que está diretamente relacionado ao desenvolvimento do trabalho. E tudo que foi feito pelos outros vai estar lá constando como anexo. Essa é a diferença entre apêndice e anexo. E também, vou dizer para vocês, muita gente erra. Lembrando que anexos, apêndices e glossários não são obrigatórios. Você vai usar se você quiser e se fizer sentido, entendeu? É bom colocar o anexo e o apêndice se você usou um formulário, um questionário para sua pesquisa. Por quê? Porque permite que outras pessoas repitam o estudo que você fez e alcancem resultados comparáveis com os seus. Se você não colocar o apêndice, sua pesquisa acaba ficando abandonada, digamos assim. Inclusive, quando eu vou orientar algum estudante para fazer uma pesquisa de campo, alguma coisa do tipo, a primeira pergunta que eu faço é: você já está lendo alguns trabalhos sobre o assunto? Tô lendo. Tem algum apêndice, algum formulário que alguém já aplicou que a gente possa replicar? Por quê? Porque se já tiver um questionário validado, fica muito melhor da gente conseguir fazer uma comparação plausível na pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então é importante você pensar sempre nisso também. Então, gente, agora fica para vocês a provocação de pegar todos esses PDFs que estão lá e ler, entender melhor o que são os elementos pré-textuais, o que são os elementos textuais e quais são e como fazem também os elementos pós-textuais, para que vocês possam tanto fazer o seu projeto de pesquisa, quanto fazer o seu trabalho de pesquisa, que seria a publicação dos resultados da sua pesquisa. As regras estão todas aí. Não precisamos mais falar de regra na minha cabeça. A gente tem que falar agora sobre conteúdo, né? A regra você vai aplicar quando precisar. Para além das regras da ABNT, tem uma pasta no Drive que tem as regras de Vancouver e as regras da APA. Então, se você for pensando já em publicar numa revista internacional e fazer a tradução do seu trabalho para o inglês, o ideal é que você escreva já pensando nas regras de Vancouver ou da APA. Por quê? Porque é onde você vai conseguir publicar isso com mais facilidade. As regras da ABNT, basicamente, vão servir nos países que são signatários da ISO, só que aí você teria que usar as regras, aspas, da ABNT e escrever na outra língua. Já que você vai traduzir para outra língua, escreva e traduza para a língua, digamos, universal, que seria o inglês, né?
ficar mais fácil para vocês publicarem e utilizem as regras mais utilizadas por eles na área da saúde, que é a APA e Vancouver. A gente vai fazer, próximos passos, uma introdução com justificativa. Vamos aprender a escrever uma introdução com a justificativa dentro, pensando naquela pergunta que vocês se fizeram na semana passada. Então, ainda tem um tempinho, se você não pensou na sua pergunta, não estava na aula, me procura para a gente poder sentar, para eu explicar para você como é que você chega na sua pergunta, porque supostamente você vai fazer, daqui até o final do mês, um texto introdutório para treinar a sua capacidade de escrita num texto com justificativa para um projeto de pesquisa. Esse é o primeiro passo se você quer começar a escrever resumos, se você quer escrever um trabalho para publicar numa revista, num anuário, num trabalho, num congresso, por exemplo. Tem colegas de vocês que estão agora apresentando trabalho lá no Meditrop. Do ano passado, o Meditrop foi virtual. Eu estava com 8 trabalhos no Meditrop no ano passado. Esse ano é que eu não consegui me organizar para fazer nada, porque eu estava focando na instalação do laboratório. Mas, para o próximo ano, aí, com certeza, para onde a gente puder ir levando o resumo, pode contar comigo, a gente vai junto. Só que eu preciso que vocês aprendam para que eu possa corrigir. Tempo de eu escrever o resumo de vocês não dá. Então, a chance agora é, nas próximas aulas, prestar atenção em como é que eu começo a escrever para que eu possa ajudar vocês a fazer uma boa revisão e a gente meter bala para levar trabalhos para os congressos aí, que eu tenho certeza que vai ser sucesso. Mais uma vez, eu mostrei essa imagem para vocês na semana passada e vou deixá-la aí como provocação. A introdução que eu vou ensinar vocês a escrever é uma introdução que apresenta o contexto, apresenta o problema, apresenta as hipóteses, justifica por que você, naquele momento, quer e pode estudar esse problema e finaliza apresentando a questão de pesquisa ou o objetivo, que são duas formas diferentes de escrever aquilo dali, para que você tenha um texto que ele chame a atenção de quem está lendo, que ele seja atraente o suficiente para que o negócio funcione de uma forma legal. Beleza? Tá aí o PDF da aula mais uma vez. Se vocês não conseguirem baixar, me falem, não tem problema, eu mando para os representantes. Eu não lembro de terem pedido da semana passada, então eu acho que vocês já receberam. Se não tiverem recebido, me cobrem de novo. Eu estou ficando velho, esclerosado, não lembro, real e oficial, mas basta me cobrar que eu mando. Beleza? E essa era a nossa aulinha do dia de hoje, super sossegada, super de boa. Tem gente mandando mensagem para mim dizendo que está saindo da aula agora. Sacanagem, mas está saindo da aula agora. O mais importante foi que para vocês eu consegui passar. Para todos está disponível a projeção. E para quem precisar de ajuda pode conversar comigo tranquilamente lá no laboratório. Geralmente dia de quinta e sexta eu passo o dia inteiro no laboratório. Só às vezes que eu tenho alguma atividade fora que aí eu não piso lá. Mas precisando, estou à disposição de vocês para a gente fazer a nossa introdução referenciada direitinho e vocês praticarem um pouquinho. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Não? Bora, Lucas. Você quer fazer alguma pergunta? Vai. Nenhuma, professor. Obrigado. Adão também gosta de fazer pergunta. Bora, Adão. Cadê? Não, tá de boa. Valeu tá de aí. boa também? Beleza. Então, gente, se vocês precisarem da projeção, vocês me pedem, eu mando para vocês. E a minha sugestão é, daqui para a próxima aula da gente, reforçar a importância de fazer a sua pergunta. Pensar dentro daquela ideia do cone, que a gente trabalhou na aula passada, que pergunta de pesquisa chama a sua atenção, para que a gente possa usar essa pergunta como base de partida para a elaboração da introdução. Beleza? Tranquilos? Sem mais perguntas, bom descanso para vocês, bom feriado amanhã. Depois eu vou perguntar para os representantes se a gente consegue se reunir, se a gente consegue dar aula algum dia à noite para já acelerar mais uma vez a aula de vocês. Lembrando que a gente ainda tem 3 aulas, que é da escrita mesmo científica, que é a aula número 6. A aula número 7, eu vou falar um pouquinho sobre a regra da ABNT e da Vancouver para a escrita mesmo do texto acadêmico. E na aula 8 eu vou dar uma aula introdutória sobre epidemia para vocês abrirem aí a mente
e pensar na epidemiologia como uma boa oportunidade de pesquisa agora, na graduação. Mas aí eu converso direitinho depois com os representantes. E se for necessário para o pessoal que estava na turma C e não conseguiu entrar mais cedo, a gente começa a próxima aula dando uma revisão rápida para ninguém ficar para trás. O importante é todo mundo aprender. Combinados? Combinado, professor. Valeu aí. Pronto, muito bem. Tchau, gente. Bom descanso para vocês, viu? A gente conversa aí durante a semana. Um abraço, um beijo para todo mundo.